hoje. Assentai-vos, por favor. Maravilha, Jesus. Aleluia. Hoje eu estava orando e pedindo a Deus uma revelação Deus da glória da parte dele para mim e para vocês que estão aqui neste culto. O nosso diácono Anderson, ele nos convidou hoje, né? Um convite urgente, um convite recente, quase em cima do horário, digamos assim. E eu fui para a oração e perguntei a Deus o que pregar nesta noite, e pedi uma revelação. E Deus, Ele me deu duas palavras importantes para nós aqui. Eu vou pegar a palavra vem, olha só, escutem, percebam. Eu vou pegar a palavra vem e eu vou pegar a palavra ide. Duas palavras eu vou pegar nesta noite para pregar. A palavra vem e a palavra ide. Vem e ide, louvado seja Deus. Veja, o texto diz aqui: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu digo? E aí Jesus dá um conselho dizendo assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E ele vai dizer que essa pessoa que vem até ele e ouve a palavra dele e as observa. O que é observar? É refletir, é meditar, é ponderar naquilo que estamos escutando da parte de Jesus, né? É reflexionar, é pensar com razão, não com emoção. É pensar com razão e não com emoção. Porque a emoção ela vem e passa, mas a razão ela permanece. Então, todo emocionado ele vai ter vontades de muitas coisas, mas não vai obter todas elas porque ele vive na emoção. Mas a pessoa que vive na razão, ou seja, é uma pessoa que ela se projeta, é uma pessoa que pensa o que vai fazer, é uma pessoa que raciocina o que ele ou ela pretende fazer. Aleluia. E geralmente quem medita bastante nas palavras de Jesus, ele vai pensar muito bem antes de fazer qualquer coisa, para não tomar uma decisão precipitada, para não tomar uma decisão errada e pisar no buraco, digamos assim. Agora perceba comigo: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa. Então nós entendemos o que é observar. Observar é analisar, é fazer uma análise crítica do que Jesus está falando, entender, guardar no coração, ficar comendo, mastigando como um boi mastiga um capim, e ficar refletindo no que foi falado. E aquilo ali começar a trabalhar dentro da gente. E aí o que vai acontecer? Nós vamos começar então a praticar aquilo que a gente aprendeu. Porque a gente só vai praticar aquilo que a gente entendeu, que a gente aprendeu. Não adianta eu ensinar o totó a assoviar e ele a coa, tá entendendo? Nós temos que ouvir a palavra, entender o que está sendo pregado, e depois que entendeu o que Deus quer da gente, guardar no coração como se tu tivesse encontrado uma pérola preciosa, um tesouro, aleluia, escondido, e você vai guardar no coração. E aí, meditando na palavra, no propósito que Deus tem com aquela mensagem, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a trabalhar em cima das palavras de Jesus. Nós vamos começar a se esforçar para pôr em cumprimento aquilo que nós estamos aprendendo. Por exemplo, todos nós
que somos pentecostais, nós queremos unção do Espírito Santo. Mas como que a gente vai adquirir unção do Espírito Santo? Falando mal da vida alheia? Não. Entrando em fuxico gospel? Também não. Para ter unção do Espírito Santo, para ter a virtude do Espírito Santo, nós precisamos viver uma vida de oração. Viver uma vida de oração. O crente que vive uma vida de oração, ele tem amizade com Deus. E quem tem amizade com Deus, ele tem intimidade com Deus. E tendo intimidade com Deus, significa que Deus vai se aproximar para perto da gente. E Deus se aproximando perto da gente, através da oração, o Espírito de Deus vai liberar sobre nós o que? Unção, virtude, aleluia. Porque eu não somente ouvi falar que tem que orar sem cessar, mas eu ouvi, guardei no coração, e agora eu estou observando que eu fui ensinado, e eu vou começar a praticar então este ensino da oração. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter a virtude do Espírito, eu vou ter a unção, e esta palavra vai ter efeito na minha vida. Agora, caso contrário, eu posso dar uma aula aqui de oração, eu posso dar um ensinamento muito poderoso de oração, mas só vai ter efeito na vida de quem pratica o ensinamento. Quem está entendendo, diga amém. Ora bacana de pluvia. Quer ver uma coisa, meus irmãos? Se eu perguntar para os irmãos que trabalham no secular e dizer assim: tem como pagar o Wi-Fi de graça? Não tem. Se eu perguntar para você, quando teu filho te pede leite, você vai dar o quê? Vai dar água podre do bueiro para ele? Não. O teu filho quer leite, tu vai dar leite. Mas para tu ter o leite, tu vai ter que ter o dinheiro, e vai ter que ir lá no mercado e comprar aquele leite. Mas para ter o dinheiro, nós vamos precisar trabalhar. A Bíblia diz: digno é o trabalhador do seu salário. Só colhe quem planta e só recebe salário quem trabalha. É o que Deus está dizendo. Nós queremos a virtude do Espírito, mas nós não queremos orar, nós não queremos se aprofundar com Deus na oração, alabraxandaraia, e ficamos se escorando em oração de profeta. Mas Deus está dizendo para mim e para você, que quem observa as palavras de Jesus, eu mostrarei a quem é semelhante. Ou seja, a pessoa vai praticar a palavra, vai praticar o Evangelho, e praticando o Evangelho, quando vir os ventos contrários. O que é o vento contrário, irmão Eliel, diácono da igreja? O que é o vento contrário? O vento contrário é tudo aquilo que vem da parte de Satanás, é tudo aquilo que vem da parte dos demônios, é tudo aquilo que vem da parte contrária, da energia negativa. A Bíblia fala do dia mau. A Bíblia diz que o dia mau existe e ele vem para todos nós. E o próprio Cristo falou, Alessandro, que basta cada dia o seu mal, e o amanhã pertence a Deus. Então quer dizer que existe a oposição do adversário. Ou tu acha que o diabo está contente de te ver aqui no culto? Não, ele está enraivado, porque se tu praticar o que Deus está falando e receber fé para isso, aleluia, Deus vai te usar poderosamente, e ele vai perder a batalha. E quando o vento contrário soprar, ele vai vir contra a tua vida, mas a tua casa não vai cair por terra. Por quê? Porque tu não está firmado em homem bonito, em mulher bonita, nem pastor, nem profeta, nem igreja, nem nada. Tu está firmado na palavra de Jesus, tu está arraigado em Deus. Por quê? Você não é ouvinte esquecido. O que é ouvinte esquecido, Anderson? É aquelas pessoas que entra culto, sai culto, a vida dele ou dela não muda. Por quê? Porque só ouve e não pratica. Mas a pessoa que ouve e pratica a palavra de Deus, ele não é ouvinte esquecido.
Está entendendo? A pessoa, ela é uma pessoa prudente, porque ela está alicerçando a vida espiritual dela na prática do ensinamento bíblico. E muita gente vai cair e vai voar que nem folha seca, levada pelo vento, mas ele que pratica vai ser como uma casa edificada na rocha. Aleluia! Todo mundo vai cair, mas ele vai ficar de pé. Aleluia! Ora bacana leplai. Agora veja, mas o mesmo Jesus vai dizer aqui que aquele que só ouve, versículo 49, e não pratica, vai soprar o vento também. E diz a Bíblia que a sua casa vai cair por terra e vai ser grande a ruína. Por que vocês acham que tem gente que consegue permanecer na igreja e outros não? Por que vocês acham que uns são mais avivados que outros? É porque um ora muito, jejua muito, obedece muito, e o outro obedece pouco, jejua pouco, ora pouco e vive pouco a palavra. Aleluia. Eu estava falando para minha mulher brincando em casa, tem crente e café, pouco café. Como é que é? Pouco café. Pouco café, pó de café, pouco café. Está entendendo? E nós não podemos ter pouca fé. Nós temos que ter uma fé plena em Deus. Nós temos que obedecer à voz do Espírito Santo, se nós queremos ser bem-sucedidos na batalha espiritual. Aleluia. Por que tem gente que não consegue entrar numa intimidade com Deus grande? Por quê? Porque ele ouve a estratégia, mas não põe em prática. E aí quando vem a guerra, ele não tem força, ele não tem, aleluia, habilidade para lutar e vencer, porque só ouviu a instrução, mas não observou, não guardou no coração e não praticou. Agora veja, perceba que para ter vitória, primeira coisa, qualquer que vem a mim, lembra que eu falei da palavra vem? Então, o caminho da vitória é quem? Jesus Cristo. Vocês concordam? Digo amém. Jesus é o caminho da vitória, porque ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho da vitória é Jesus. Então, se eu quero ter vitória, eu tenho que ir até Jesus. Então, a Bíblia diz: aquele que vem a mim, vem a mim. Todo aquele que se aproxima de Jesus, irmão, aqui eu fiquei muito alegre. Todo aquele que vem até Jesus, ele vem para ser vitorioso, ele vem para ser vencedor, ele vem para receber vitória e milagre. Deus quer nos entregar grandes vitórias, grandes milagres, mas nós temos que ir até Jesus. E não somente ir até Jesus. Olha só o que Deus me revelou. Isso aqui é tremendo. É uma pena que a igreja não está cheia. Olha só, isso aqui é tremendo. Eu levei vários anos para entender isso aqui. Jesus está nos chamando para o caminho da vitória, certo? Ele é o mestre, ele vai te ensinar. Labaia, a todo aquele que vem até a mim e ouve as minhas palavras, ele vai ter vitória se ele praticar. Então Jesus me chama, eu vou até ele, ouça as suas palavras, ele vai me ensinar a orar e entregar a Deus a minha alma e buscar a vontade de Deus para a minha vida e a vitória. E agora, depois de ter intimidade, o que Jesus está dizendo? Aleluia, eu chamei tu veio até a mim prontamente, estou te ensinando o que tem que ser feito. E agora, depois que tu veio até a mim, eu vou te ensinar outro segredo que tu não sabe. Aleluia, foi Deus me deu a palavra id. Onde Deus falou para mim sobre o id. O vem de Jesus, a mensagem hoje é o vem de Jesus e o id de Jesus. Jesus te chama, você vem até ele. Ele é a mente absoluta, a sabedoria perfeita. É ele quem vai te ensinar tudo que tu precisa aprender e saber através do Espírito Santo e da Bíblia.
dos profetas ou de alguém que Deus vai usar. E agora você vai observar, vai aprender as estratégias, as instruções, os mandamentos também, os estatutos, como agradar ao teu Deus, como honrar essa tua aliança com Jesus. E agora, depois de aprender, sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai dar uma ordem para a gente: ide. Ide. E aqui tu vai entender onde Deus quer nos levar. Ó, lembra de Abraão? Quem lembra da história de Abraão? Diga amém. Abraão estava onde? Quem é leitor da Bíblia, me diga aí. Abraão estava morando aonde quando Deus chamou ele? Na terra de Ur dos Caldeus. E onde fica essa terra? Na terra da Babilônia, perto da Mesopotâmia, lá no Oriente Médio. Lá estava Abraão, na terra de Ur dos Caldeus. Segundo a história esta bíblica, o seu pai era fabricador de deuses, ídolos. Ele esculpia imagens e criava nome de deuses para que o povo comprasse essas imagens. E o pai de Abraão, o Tera, vivia da prática da fabricação de deuses estranhos. Só que de repente, na história de Abraão, que na época não era Abraão, surge um outro Deus diferente. Aleluia, eu estou alegre dessa palavra. Aleluia. De repente Deus aparece na história desse homem chamado Abrão. A palavra Abrão significa pai exaltado. Mas quando Deus escolheu Abraão e elegeu ele, e chamou para ser de Deus, aleluia, para largar o politeísmo, para abraçar o monoteísmo, Deus tirou o nome de Abrão, porque exaltado é Deus, aleluia, lá baixando a araia, e trocou o nome dele para Abraão, que quer dizer o que? Pai de multidões. Então o que eu entendi? Deus nos chama para vir até Ele, nos instrui e troca o nosso nome de exaltado para humilde. E eu entendi que Deus só abençoa quem é humilde na presença dEle, aleluia. E diz a história que Deus trocou o nome de Abraão para Abraão. Então quer dizer o quê? Deus nessa noite Ele está dizendo: eu trouxe vocês aqui para trocar o nome de vocês. Se você estava vivendo uma vida de derrota, Jesus quer trocar a tua vida de derrota para uma vida de vitória. Alabraxaia, se tu está na luta, Deus quer transformar a luta em vitória. Se tu era taxado como coitado, Jesus quer te fazer príncipe do reino. Labaxande Comanai. Aleluia. E Deus disse a Abraão: sai da tua terra e dentre a tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Em outras palavras, Abraão, eu estou te chamando, vem Abraão, me segue Abraão, esquece todos esses deuses do teu pai e começa a seguir o Deus dos deuses. Começa a crer em mim. E diz a Bíblia que Abraão creu sem restrições, e isso foi imputado como justiça, e ele passou da religião que o pai dele ofereceu para ele, para seguir o Deus único e verdadeiro, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aleluia. Veja, vocês sabem o que é politeísmo, né? É crer em vários deuses. E monoteísmo é crer que existe só um Deus, que está acima de todos os deuses, o qual é o Senhor Jeová El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que sustenta todas as coisas e tem seguridade na sua palavra e credibilidade, que é o nosso Deus, nosso Jesus Cristo. E agora o que acontece? Abraão ouve aquela voz e obedece aquela voz. Deus chama ele, vem. E agora Deus vai levá-lo, vai chamá-lo para uma trajetória, para um caminho de vitória. A Bíblia não diz, mas acredito eu que Abraão pegou uma mochilinha, botou nas costas, abordou lá um camelo, porque era a locomoção no deserto, pegou a esposa e alguns pertences, deixou tudo para trás e pegou só umas roupinhas velhas e começou
pocotó, 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 e começou a atravessar o deserto. Acredito eu, quem sabe a própria mulher e os parentes começaram a pensar assim: meu Deus, este homem está louco, largou tudo de mão para ir para um lugar que ele nem sabe onde é. Segundo a fé dele, Deus falou que vai mostrar. Que tremendo, né? Estar aqui é uma coisa por fé, irmão. Pensa bem, uma chuva como essa, tu poderia estar tomando um chocolate quente, ou comendo pipoca e tomando chá, e você está aqui crendo que Deus está aqui. É uma loucura santa estar aqui, mas eu te garanto, tu vai sair daqui com a vitória na vida, tu vai sair daqui com outra visão, porque Deus vai aumentar a nossa fé. Quem acredita, levanta a mão. E Abraão foi. E diz a Bíblia Sagrada que na trajetória, ó, vem comigo, na trajetória, Deus foi se revelando para Abraão. Fala a verdade, irmã Eduardo. A gente quer ou não quer o milagre para ontem ou para hoje? Sim ou não? A gente quer ou não quer? A gente quer uma casa própria, a gente quer os móveis no lugar, as coisas tudo arrumadas, a bagunça ajeitada. A gente quer as coisas para ontem, para hoje, para já. Mas não foi assim. Conforme Abraão foi peregrinando e foi praticando o que Deus estava ensinando, tá entendendo? Conforme ele foi obedecendo os ensinos de Deus, Abraão, sacrifica, ele sacrificava. Abraão, para de mentir, Abraão, tu tá mentiroso, tá enganando o rei do Egito aí, que essa tua mulher é tua irmã, não, ela é tua esposa. Abraão, entra na minha presença e ser perfeito. E Abraão foi obedecendo, e conforme ele foi obedecendo, ele foi fazendo sacrifício, e na trajetória Deus foi mostrando, Deus foi guiando, até que ele chegou em Canaã. E quando ele chegou em Canaã, lá em Padã Arã, se não me foge a memória, ele levantou um altar de sacrifício, de adoração a Deus e agradecimento, porque Deus disse para ele: olha para o norte, o sul, leste e oeste. E ele olhou, e aí Deus revelou o mistério: aqui é o lugar que eu te mostrei. Rabagachande Komanaia. Aleluia. Diga assim: é na perseverança. Fala assim: é na perseverança. Eu não ouvi. Que nós vamos chegar na vitória. Labacanda é ploma na súbria. Hoje tu está com um Fiat Uno, mas no amanhã tu vai ter um C3, um C4, sei lá o que, ou quem sabe até um carro que tu queira ter de 4 portas, branco ou prateado, com tudo completo. E nós estamos peregrinando, e nós estamos crendo, e nós estamos obedecendo. Abraão obedeceu a voz de Deus. E eu fiquei pensando, olha só isso aqui, irmão. Eu fiquei pensando, por que Abraão se tornou o homem mais rico na época dele, perto dos carvalhos de Mamre? Um homem que era cigano, nômade, peregrino, forasteiro, uma pessoa que não tinha nada, podemos dizer assim, porque quando ele chegou em Canaã não tinha nada. Só a roupa do couro, as roupas, o camelo lá dele, a mulher dele e o sobrinho dele. Os familiares ele foi perdendo o caminho, o pai dele morreu, o irmão dele morreu, e ele chegou lá por fé, por fé. O Alessandro está construindo lá, tudo por fé, né, Alessandro? Vai levantando os tijolinhos, vai fazendo o que pode. E ele chegou na terra de Canaã, e ali diz a Bíblia que Deus o prosperou grandissimamente. Mas por que Abraão prosperou e se tornou um homem próspero, rico? Eu fiquei pensando nisso aí. Foi onde Deus falou para mim. Deus me revelou para mim, olha o que Deus revelou para mim: os sintomas, os sinais de uma pessoa derrotada. Se tu entender estes sinais que eu vou te passar aqui de uma pessoa derrotada, e fazer ao contrário disso, você vai ser bem sucedido. Quer ver? Qual é o primeiro sinal, ou qual é o primeiro sintoma de uma pessoa derrotada? Uma pessoa fracassada, pessoa derrotada. Qual é o primeiro sinal? Ele ou ela é um desacreditado. Ele não acredita nele mesmo. Ele não acredita nele mesmo. Ela não acredita que ela é capaz
que tem potencial. E se tu não acredita, tu nunca vai conseguir sair do lugar. Quer ver uma coisa disso? Eu vou provar para vocês. O que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6? Ora, a fé é o firme fundamento, né? Não, versículo 6 diz assim: ora, todo aquele que se aproxima de Deus, primeiramente, tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Porque, ora, sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. E eu vou perguntar para vocês: se sem fé é impossível agradar a Deus, então quando eu não tenho fé, o que eu estou fazendo? Eu estou desagradando a Deus. Eu estou sendo incrédulo. E sendo incrédulo, eu estou desacreditado. Eu não estou crendo que Deus é capaz de fazer tal coisa. E se eu não estou crendo que Deus é capaz de fazer tal coisa, é sinal que eu estou desagradando a Deus. E pode notar que todo desacreditado, todo incrédulo, ele vive a murmurar e a se queixar, e quanto mais murmura e reclama, mais profundo do poço ele vai. Porque a murmuração é como uma areia movediça. Quanto mais tu murmura, mais tu vai se atolando na incredulidade, e tu vai perdendo a motivação. Lembra dos 12 espias que Moisés mandou ver a terra prometida? Eram 12, mas somente Josué e Caleb é que permaneceram o quê? Firme no quê? Na fé e na coragem. Fé sem coragem não vale de nada. E 10 murmuravam e diziam: olha, nós éramos como gafanhotos aos olhos dele, porque eram tudo gigante. E outra coisa, é impossível nós conquistar a terra. Além de ter gigante, filhos de Anak, a terra é cercada de muralha, há uma fortaleza que nem bala atravessa. E diz a Bíblia que eles começaram a murmurar, e isso trouxe para o povo que já vinha peregrinando quase 40 anos, uma tristeza, uma angústia tão grande, que eles começaram a murmurar e reclamar, queriam matar Moisés e todo mundo, porque eles acharam que iam perecer, e tinha sido em vão a caminhada deles. E eles desmaiaram o povo com aquela murmuração. E diz a Bíblia que Deus reprovou os 10 e só aprovou Josué e Caleb, porque eram homens de fé e determinados. Então uma pessoa que é desacreditada é uma pessoa derrotada. E todos os incrédulos, o que aconteceu com eles no deserto? Pereceram, morreram defiando. E só entrou quem? Josué e Caleb na terra prometida, do povo que saiu lá, os primórdios. E as crianças de 20 anos para baixo, porque acreditaram na promessa. Isso aqui é muito sério. O primeiro sintoma de uma pessoa derrotada, ela não acredita nela mesma. E se ela não acredita nela mesma, ela não consegue acreditar que vai aprender as coisas. Ela não consegue acreditar que vai sair daquela situação. E pode notar que todo desacreditado, ele fica naquele mundinho de hamster, só comendo ração, vivendo aquele mundinho da gaiola, e ele não sabe que tem uma floresta pela frente, porque acha que só comer arroz e feijão ou comer alpiste já está bom. A mãe está trabalhando, o pai está trabalhando, e quer ficar ali como um hamster dentro da gaiola, sendo que Deus tem uma floresta inteira de coisas tremendas que Ele preparou para a gente. Mas hoje Deus está dizendo: nós vamos romper com a gaiola da conformidade, e nós vamos sair daqui, aleluia, crendo que Deus vai nos ajudar a pelejar e a vencer os gigantes da terra prometida. Labracanda é plomadaia. Olha só, segundo sinal de uma pessoa derrotada, segundo sintoma de uma pessoa derrotada, que está derrotada. Quem quer saber, diga bem. Amém. Sabe qual é? Não tem atitude para nada. Não tem atitude para nada. Como assim? Vocês já ouviram essa história?
Vocês já perceberam, tem gente que começa uma coisa e não termina. Começa um curso e não termina. Começa a se enfastiar. Não, é muita gramática, é muito isso, é muito aquilo. Ou pega um serviço, chega e diz, é de Deus, abriu-se a porta. As coisas vão complicando, a pessoa começa a inventar argumento e desculpa, eu acho que não era de Deus. Eu não vou ficar aqui porque não é do meu agrado, porque isso e aquele outro. Aí ele sai dali e a igreja ora, Deus abre uma porta melhor. Porque tem gente que é quente de pegar serviço, né? Toda hora pega serviço e a gente que tenta pegar não consegue. Já notou isso aí? A pessoa que quer às vezes tem barreira, porque a vitória vai ser grande. Aleluia, abaixar. Mas tem gente que tem oportunidades, Deus dá oportunidades. E a pessoa começa a criar uma história. Claro, a mamãe está dando leitinho, o papai está dando pãozinho de queijo, pão com mortandela, tem coisa na geladeira, uma cama para deitar. Se acostumou com a derrota, se acostumou a não ter atitude. Alabaxandarai. E a pessoa que não tem atitude, irmão, iniciativa própria, ele vai ver todo mundo rodando, prosperando, ganhando carro, conquistando coisa. E daqui a 20 anos nós vamos ver ele no mesmo estado. Por quê? Não toma atitude. Não toma atitude. Quer ver uma coisa? O Alessandro morava com a mãe dele. Estou pegando ele como exemplo. E ele teve um sonho de ter uma família. Ele queria casar. Eu me lembro disso aí. E ele queria ter uma casa. E eu sei que várias coisas que ele me contou da família dele, ele disse que ele não queria carregar para a família dele. Queria fazer diferente. O que ele teve que fazer para poder chegar, pelo menos até aqui por enquanto, para ter a casa dele? Ele teve que ter atitude. Ele teve que se autodeterminar e sair da zona de conforto. Não, eu vou traçar um destino para mim. Eu vou casar, eu vou ter uma esposa, filhos maravilhosos, e vou ter na minha casa o meu canto, que eu vou poder chegar do trabalho e ali eu vou descansar, e ali eu vou jantar, eu vou ter a minha casa, eu não vou morar de aluguel. Mas para isso, ele teve que tomar atitude. E uma pessoa derrotada é uma pessoa que não tem atitude. E se a pessoa não tiver atitude, ele vai morrer na cachaça. Ele vai morrer na droga, no crack, porque não tomou uma atitude. A pessoa vai viver aquela vida sempre. E nós vamos sempre ouvir a mesma história de sempre. Porque a pessoa não toma uma atitude. Não toma. Terceiro sintoma, e é o pior de todos, de uma pessoa derrotada. Sabe o que é? É se conformar em ser ajudado por todo mundo e esperar a ajuda dos outros. Quer ver uma coisa? A pessoa senta, ô fulano, o que tu vai fazer da tua vida? Estou esperando Deus descer do céu e trabalhar por mim. Estou esperando ajuda, ninguém me ama, ninguém me enxerga. A pessoa fica esperando honra, esperando elogio, esperando que alguém beije ele, abrace ele, fica esperando a ajuda dos outros. Ficar esperando os outros. Ficar esperando, aguardando. Vou ficar que nem eu. Vou contar uma experiência que eu tive. Quando eu congreguei em outra igreja, que eu não vou dizer o nome por ética. Eu congreguei vários anos naquela igreja na esperança e esperando que alguém tivesse uma visão e dissesse: eu vejo que tu tem uma chamada missionária, eu vejo que tu tem uma capacidade para ser obreiro, e eu vou te consagrar pastor, eu vou te enviar para missionária, para a obra missionária, e a igreja vai te assalariar com valor para que tu se dedique na obra. Eu tinha esse sonho congregando nessa outra igreja, e eu fiquei mais de 10 anos sentado no banco, orando, jejuando, lendo Bíblia, estudando, não faltando escola dominical e por aí vai. E me dedicava no evangelismo, na obra, procurava pesquisar como é que era a vida de um missionário, porque eu queria ser um missionário, queria ser um obreiro aprovado. O tempo passou e nada disso aconteceu. Sabe o que eu tive que fazer? Tomar uma ação, uma atitude,
em sair do comodismo, de ficar esperando que alguém me chamasse para alguma coisa. E eu acreditei na revelação, remanguei as mangas e disse: não, se é para me peregrinar e sair da terra da minha parentela, eu vou sair. Onde Deus falou comigo, disse assim: sai dentro da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Sai dentro da tua terra e dentro da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E eu fui para a oração, até que Deus me revelou que a terra era a igreja que eu congregava, a parentela eram os irmãos que eu amava muito naquela igreja. E aí Deus me disse: eu tenho uma nova revelação para ti. Eu vou cortar o teu cordão umbilical desse ministério, porque eu quero te usar em outros lugares, para outras pessoas. E quando eu obedeci a essa voz, irmão, as coisas começaram a ter sentido. Eu comecei a ver as pessoas se curadas, as pessoas se libertam de demônio, gente se convertendo, a obra de Deus acontecendo, porque eu não fiquei esperando que alguém acreditasse em mim. Maravilha. Irmão, se tu não fazer a tua parte, todo mundo vai ter o carro dele, a casa. Ou tu acha que as pessoas estão preocupadas assim contigo? Irmão, não se entristece comigo. Tu acha que as pessoas estão aqui: ai, o Aderlânio está de aluguel, coitado, vamos ajudar ele a sair do aluguel, ele tem as filhinhas dele, a irmã trabalha muito duro. Irmão, eles não estão nem aí para ti. Se o irmão não fizer a parte dele, de orar, jejuar, ler Bíblia, praticar a palavra, trabalhar, se esforçar, ler um livro, estudar, se unir com a esposa para as coisas, não vai pensar que alguém vai vir: ah, vou te dar uma casa. Não. Se Deus não mover, se Deus não abrir a porta, se Deus não tocar, as pessoas são tão rebeldes que se Deus não tratar, elas não fazem o que Deus manda. Mas quem crê que eu e você vamos sair daqui mais avivado que chegamos, e nós vamos obedecer mais a Deus para ter vitória, diga amém. Amém. Vamos colocar de pé. Glórias a Deus, maravilha. Bendito é o nome. E aí eu fiquei pensando, por que Abraão prosperou de tal maneira? Foi onde Deus me disse: Abraão, ele foi um homem de fé, ele foi um homem de atitude, ele foi um homem humilde. E outra coisa, ele obedeceu a estratégia, a instrução de Deus. E ele honrou o pacto dele com Deus. Eu vou fazer uma pergunta ousada aqui que vai constranger alguns. Eu pergunto a todos que estão aqui: esse livro aqui tem poder ou não tem? Sim ou não? Sim ou não? Glória a Deus. Esse livro aqui tem poder. O que está aqui dentro é inspirado por Deus ou não é? Sim. Nós não cremos no Deus da Bíblia que fez os céus e a terra? Sim. Outra pergunta: então por que nós não se tornamos pessoas ricas e prósperas? Ah, mas pastor, o senhor sempre ensinou que vai ter gente que vai morrer pobre e vai ser salvo. Sim, Lázaro morreu pobre e foi salvo. Mas eu acredito, segundo a Bíblia, que também é possível sim, porque está escrito em Eclesiastes que a riqueza é um dom de Deus. E a Bíblia diz que a um foi dado um talento, outro foi dado 2 e outro foi dado 5. E talento naquela época era ouro, para investir em negócios, para aquele senhor daquela casa. E Deus entregou para nós capacidade, talento, coisas, riquezas espirituais. E eu entendi que se nós for humildes, não se corromper, ser fiel a Deus e praticar o que Ele nos pede, e nós se esforçar para ter atitude, determinação, bom ânimo, e se focar na promessa de Deus, no que Deus tem para a gente, a maior vontade de Deus é fazer o que Ele fez com Abraão. Diz a Bíblia que Deus era com Abraão de tal maneira que fez prosperar ele no caminho, que ele se tornou um homem poderoso, riquíssimo, que teve que ele e Ló se aportar de tanto gado, de tanta coisa. E ele dava o dízimo de tudo. Nós damos dízimo, nós ofertamos na igreja, mas o que falta? Falta isso que eu falei para vocês aqui: nós acreditar, nós obedecer aquilo que é ensinado,
vigiar para não dar brecha para Satanás, ter perseverança, humildade, aleluia, e ter atitude, e entrar pelas portas que Deus abre e permanecer no propósito de Deus. Labacando é ploma na súbria. Eu vou falar uma verdade para vocês, eu perdi muitas vitórias, muitas bênçãos por dar ouvido a carnais, a pessoas que não receberam a revelação, e eu me frustrei, mas Deus está abrindo meu entendimento de uns tempos para cá, que quem serve a Deus, irmão, ele tem a faca e o queijo, ele tem tudo para viver o propósito de Deus na terra, e Deus quer nos fazer pessoas vitoriosas, que vai vir o vento que for, nós vamos estar firme na rocha, e além disso, Deus nos abençoando grandissimamente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Eu passo para o nosso irmão Anderson, em nome de Jesus. Aleluia, que maravilha, né, irmãos? Que possamos então ter essa atitude na presença de Deus para conquistar aquilo que a nós é por direito, amém? A igreja não foi chamada para ser cauda, a igreja foi chamada para ser cabeça. Se o mundo tem, por que a igreja do Senhor, que é fiel, que está acreditando, que está esperando, que está firme nas promessas do Senhor, não pode ter? Isso é mentira do diabo, né, irmãos? O diabo é que não tem nada, ele é que não tem nada, aleluia. Tudo que ele tem ainda é emprestado, mas a igreja do Senhor tem o Senhor, que é dono do ouro, da prata e de tudo que existe nesta terra. Nessa noite nós vamos orar em nome de Jesus. Eu quero orar contigo e pela tua vida. Eu te convido a passar aqui na frente para nós fazer essa oração final em nome do Senhor Jesus. E tenha certeza, aleluia, que se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, porque